Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Nós vamos nesta noite ler a segunda carta do apóstolo João. Quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias, podem permanecer assentados. O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, e convosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em amor e verdade. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim, é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém. Que Deus abençoe na nossa vida este texto precioso da palavra nesta noite. Confesso para os irmãos que eu tenho certa dificuldade para falar ou para pregar a respeito dos escritos de João. Creio que tenho poucas mensagens baseadas no Evangelho de João ou nos escritos de João, mas quero também confessar que é de fato daqueles escritos que eu mais amo nas Escrituras, mas me sinto muitas vezes incapaz de traduzir a grandeza daquilo que o apóstolo João nos mostra, nos fala, nos ensina, tanto no seu Evangelho quanto nas suas 3 cartas e o Apocalipse. Nós temos uma trilogia de cartas do apóstolo, além do Evangelho e do Apocalipse. É esta sequência das cartas, chamadas de primeira, segunda e terceira, não indica, entretanto, que foram escritas para o mesmo destinatário, como as cartas de Paulo a Timóteo, por exemplo, aos Tessalonicenses. A carta primeira de João é universal.
ela é escrita tendo em vista a igreja espalhada pelo mundo todo e a confissão básica de fé da igreja, que é a vinda do Filho de Deus ao mundo em amor. A carta 2 é pessoal e eclesial. É a carta de um pastor a uma senhora e seus filhos. A carta 3 é pessoal e pastoral. É do pastor a outro pastor, Gaio, um amigo, não só um pastor, mas um pastor amigo de uma igreja local. João se identifica como o presbítero. Não usa a expressão apóstolo. Imagino até que ela é por uma razão pessoal. Me parece nas cartas e nos demais escritos de João que ele não era muito a favor das hierarquias. E por isso ele escreve como se fosse um amigo, um mais velho, um presbítero. E ele era uma pessoa apaixonada pela verdade e pelo amor. Suas cartas estão repletas destas duas palavras. O Evangelho é cheio de situações, de circunstâncias em que a verdade e o amor estão ali em evidência. No Apocalipse, todo o sistema do tribunal divino é baseado na verdade, na justiça. Então, ele era um apaixonado pela verdade e pelo amor. Esta é, na verdade, a sua palavra binômio. Verdade, amor. Podem escrevê-las juntas apenas com um hífen, separando as duas. Era a sua expressão preferida nos evangelhos, nas cartas, no Apocalipse, como disse. Para o ancião, a verdade é transformadora, é libertadora. Ele conservou a declaração de Jesus, que afirmou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que era ele próprio. Verdade não é um conjunto de declarações, a verdade é uma manifestação. A verdade é uma expressão pessoal de Deus se revelando aos homens. Mas a paixão de João pela verdade, sem dúvida, seria parcial, sem o seu compromisso com o amor. O apóstolo João descobria cada vez mais que o seu mestre e Senhor viveu a essência destas duas grandezas, verdade e amor. Mas agora, tentando trazer estas duas grandezas para a nossa realidade contemporânea, nosso mundo, para o meio cultural em que vivemos, para esta realidade complexa, diversificada que nós vivemos, nós observamos que verdade e amor são dois conceitos, são duas palavras que estão desgastadas ao extremo. É como se elas fossem sacrificadas no nosso mundo contemporâneo, como se elas fossem sacrificadas no altar deste advento da pós-modernidade, desta era chamada por muitos de pós-cristã, neste século do hedonismo. Estas palavras têm uma semântica tão diversificada e pluralista que fica difícil você dizer verdade é isto ou amor é aquilo. Parece que há uma intenção
de destruir estas palavras e, ao mesmo tempo, substituí-las por algo que seja, digamos, do contexto e do gosto daquilo que os homens e mulheres praticam e do que a sociedade vive, ou seja, defini-las à luz daquilo que é o bem do século, mas perde de fato sua essência. Não há duas palavras que definem melhor o cristianismo do que estas duas. Estas duas palavras que eu estou aqui chamando do binômio, elas estão no coração do cristianismo. Então, destruir estas palavras é, na verdade, o intento de destruir o próprio cristianismo, as bases da igreja, as bases da teologia, as bases da nossa doutrina da salvação, da revelação divina, daquilo que nós conhecemos como o evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria então de tecer algumas considerações agora sobre este binômio, à luz da carta do apóstolo João que nós lemos. Verdade e amor estão na essência daquilo que é o próprio título pelo qual o apóstolo João se identifica, ancião. Há algumas traduções que dizem o velho, a senhora eleita, ou então o ancião. E o que vem pela frente depois da sua identificação é, na verdade, o seu ensino a respeito da verdade e do amor. Então, verdade e amor estão na essência do que João era, ou seja, de sua idade. Estão na essência da sua velhice. Eu acho que isto aqui é um pouco de provocação, porque falar que amor e verdade, ou verdade e amor, estão na essência da idade, na essência da velhice, na essência do presbiteriato, é alguma coisa assim que soa como uma arrogância, uma forma de defesa da velhice, uma forma de elogiar o passar dos anos. Mas a verdade é que o apóstolo João está assumindo como verdade e amor a sua própria experiência com o Senhor Jesus no passar dos seus anos, a comunhão com Jesus no passar dos anos, na experiência com Deus, a obediência ao mandamento, ensinam que a verdade e amor podem ser, de fato, cumulativos na experiência cristã e humana. Não se pode entender verdade e amor senão como um processo cumulativo. Eu gostaria muito de dizer que hoje, eu não estou aqui querendo novamente, elogiar a passagem dos anos, mas eu estou muito mais apto, e eu acho que os irmãos que estão da minha idade em diante, muito mais aptos a compreender o que é a verdade e o que é o amor, por causa da experiência, do tempo vivido, por causa do tempo na presença do Senhor Jesus. João se identifica como o mais velho, o presbítero, o ancião, o vivido, aquele que está acumulado de experiência, de autoridade, portanto. Quem poderia reconhecer sua sabedoria e autoridade, senão aquela que ele vai chamar também de senhora eleita, ou de mãe eleita? Certamente, uma senhora já com os seus netos, e a quem então ele dirige esta carta. Esta carta, ela é tão pessoal,
ela é tão profunda que talvez João não pudesse escrevê-la para um jovem. Quando ele vai falar na sua primeira carta aos jovens, ele diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Quer dizer, vocês estão cheios de vida, de vigor, ainda iniciando na aprendizagem, ainda buscando experiências, mas vocês não estão lá ainda. Significa então que nosso mundo não vai entender realmente o que é a verdade e o amor, a menos que ele entenda que verdade e amor são, de fato, uma vivência profunda do passar dos anos, do envelhecimento, da experiência de vida, de quanto mais eu conheço a Deus, de quanto mais eu conheço o ancião de dias, ou seja, quanto mais eu experimento a realidade, quanto mais eu observo as coisas e os acontecimentos e as pessoas e o passar dos anos, eu vou então compreendendo também o que é verdade e amor. Ou seja, nós estamos diante de uma expressão do apóstolo João que identifica verdade e amor com a durabilidade. Verdade e amor é alguma coisa que se conhece, que experimenta pela sua durabilidade, pela perseverança, pela insistência em conhecer aquele que é amor. Ou seja, aquele que desiste, aquele que abandona, aquele que não se demora, aquele que não olha a vida na perspectiva da eternidade, não vai experimentar o verdadeiro amor e nem conhecer a verdade. Isso aqui é coisa de experiência. O apóstolo João está nos convidando então a nos demorar, a amar a experiência, a não ter pressa. Ele está nos convidando a envelhecer e ao envelhecer, buscar esta compreensão mais profunda do que é a verdade e o amor. Por isso que eu estou destacando o fato de que ele está se identificando aqui como ancião. O ancião, o velho, aquele que é vivido, está agora se dirigindo à anciã, aquela que também é vivida, e aos seus filhos e netos, para demonstrar que a essência daquilo que ele considera o coração da fé cristã, que são a verdade e o amor, são de fato experimentados, são desfrutados com o passar dos anos. Verdade e amor formam um círculo perfeito. Esta carta de Paulo, se fosse lida por um lógico, por alguém que é de um pensamento crítico, iria dizer: apóstolo João cometeu um erro gravíssimo. Ele cometeu uma redundância, porque ele tomou para explicar um conceito que, na verdade, vai ser explicado pelo que ele deseja explicar. Ou seja, no final das contas, ele trocou uma palavra pela outra e errou. Versículos 4 a 6 que lemos, ele diz: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebestes da parte do Pai. E agora, Senhora,
peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E o seu mandamento é este, que andeis no amor. Olha que redundância, né? Ou seja, só ama quem está na verdade, e só está na verdade quem ama. Ou seja, no final das contas, isso não é uma explicação. E se não é uma explicação, o que é então? Ora, o apóstolo confessa a sua plena alegria em descobrir que os filhos da anciã viviam no círculo da verdade e amor. É um círculo. Tem que ser redundante. Um se refere ao outro. Um se revela no outro. Não é uma explicação, é um modo de vida. No círculo da verdade e amor, como tinham recebido do Pai. O cético, portanto, diria que este círculo que forma verdade e amor não é válido. Porque não é explicativo. É repetitivo, é redundante. Mas é exatamente aí que está a beleza do que João está nos ensinando. De fato, verdade e amor formam um círculo perfeito, que não depende de coisas externas para se justificar. Que nós não precisamos de estímulo exterior, argumentação filosófica para viver isto. Formam um círculo perfeito, onde um requer o outro, se reforçam na sua relação intrínseca. Por isso, o apóstolo interpõe neste ponto um fator importante, o mandamento do Senhor. Ou seja, se há alguma justificativa para nós vivermos verdade e amor, essa justificativa ela vem do alto. É transcendental, é espiritual. Verdade e amor para nós se realizam na obediência ao mandamento do Pai. O que torna verdade e amor válido para nós é o seu alicerce. E o alicerce é o mandamento do Pai, soberano. É o Pai que mantém a verdade e o amor permanente em nós pelo mandamento. Mandamento é a projeção da vontade perfeita de Deus sobre a nossa vontade, sobre nossos desejos, sobre nossos sentimentos. É Ele quem define verdade e amor para nós. O mandamento sobre nós, portanto, é formativo, é construtivo. Por isso o apóstolo exclama: que prazer é encontrar teus filhos andando na verdade e no amor. Que prazer, que bênção é ver isto sendo realizado na vida dos seus filhos. Que bênção é poder testemunhar esta experiência, esse fruto, que na verdade é produzido pelo mandamento, e o mandamento que o alicerça e que vem do alto. Portanto, verdade e amor não é alguma coisa que se encontra aqui no mundo terreno, nas definições que encontramos nas discussões de universidade ou de faculdades, seja lá o que for. Definição de verdade e amor não se encontra no âmbito do conhecimento humano. São definidos pelo
Pai que dá o mandamento. Por isso, talvez o mundo esteja tão perdido em torno desses conceitos, porque o mundo se alvorou com a autoridade de querer definir seus próprios termos. Não aceita definições que venham de Deus, por exemplo. Nós não vivemos mais um tempo em que as definições são dadas por Deus. Nós não vivemos mais um tempo em que as pessoas vão na Escritura para saber o que tem que fazer. Elas definem. Elas criam suas narrativas, elas elaboram suas definições, elas dizem o que significam as palavras, elas dão nome às suas experiências. Elas não ouvem a Deus, e por isso não há mais a experiência real sobre a verdade e sobre o amor. Os únicos que podem ter esta experiência são os crentes em Jesus Cristo, são aqueles que ainda creem na palavra, são aqueles que ainda reconhecem a autoridade do mandamento de Deus em suas vidas. Os demais não sabem mais o que é isso, é um conceito perdido, foi sacrificado, realmente. As pessoas buscam verdade e amor tateando, como dizia Paulo lá no Areópago. Vocês buscam a verdade, vocês buscam Deus como que tateando, vocês são cegos. Suas discussões não podem levar vocês a um esclarecimento a respeito da verdade e do amor. Verdade e amor, por outro lado, devem ser protegidos contra a mentira que reina no mundo. Quando João fala a respeito destas coisas, ele prossegue no verso 7 dizendo assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, protegei-vos, cuidado, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes pleno galardão. Ou seja, há perigos realmente que rondam esta experiência gloriosa, transcendental, esta experiência da natureza de Deus, que são verdade e amor. Viver em verdade e amor será um desafio para o crente, para todos que estamos vivendo no meio das obras malignas que reinam na sociedade humana, na cultura humana. Ou os irmãos acham que o mundo está carregado de bondade, de pureza e de verdade? Onde é que está a verdade neste mundo? Onde é que está o verdadeiro amor neste mundo? O primeiro alerta, portanto, deste conselheiro, que é o ancião, é a respeito dos enganadores. E quando ele fala dos enganadores, ele fala daqueles que espalham doutrinas falsas pelo mundo, espalham ensinos falsos pelo mundo, para negar a encarnação do Filho de Deus. Ou seja, o pivô que assegura para qualquer pessoa que crê, que assegura a experiência desta pessoa com a verdade, com o amor, é o fato de nós crermos que Deus se fez carne. E qual é a importância disto? A importância é que, em um dado momento, o absoluto, o transcendente, o eterno, ele veio e ele morou conosco, ele se encarnou, ele trouxe para a natureza humana e para a possível experiência da verdade e do amor a sua vida, os seus atributos. Ele inaugurou
Entre nós,